vasculhando nas redes do bolsonarismo, consultando o lixo que eles produzem, eu percebi que aquele cara, foragido da justiça, provavelmente o bolsonarista mais charmoso que tem, o Alan dos Santos, ele disse pro Dudu Bolsonaro, não, Dudu Bananinha, fugir do Brasil. Aliás, não voltar para o Brasil, porque fugido ele já está. O Dudu Bananinha já está homiziado nos Estados Unidos, lugar onde ele aprendeu a fritar hambúrguer. Esse seria mais um dos bons motivos para o ministro Alexandre prender o passaporte do pequeno criminoso. Mas é claro, para que isso aconteça, o PGR precisa dar o parecer. Ele precisa dizer, olha, eu acho que você deveria prender o passaporte desse rapaz porque ele tem a intenção de fugir do país e se isentar da culpabilidade dos seus diversos crimes, inclusive aqueles que estão sendo cometidos nesse momento. É claro que se o Dudu Bananinha resolver ficar nos Estados Unidos, é até possível que ele consiga por lá um tipo de salvo-conduto do Trump. Eu não acredito realmente que o Trump vá fazer uma guerra civil, aliás, uma guerra contra o Brasil, para tentar, de alguma forma mais ostensiva, ajudar o Bolsonaro. Realmente não acredito nisso. Só que ele vai ficar infernizando. Eu ressalto, o Donald Trump sequer se lembra do nome do Bolsonaro. Outro dia, quando ele, nesses eventos aí do neonazismo mundial, que foi realizado lá nos Estados Unidos, e que o Trump participou, ele disse assim, mande um alô para o seu pai. No caso, falou para o Eduardo. Só que ele não lembra do nome do pai dele. Essa, infelizmente, para eles, é a verdade mais crua. O Trump não está nem aí. Além do mais, o Trump tem muito mais coisa para fazer, para se preocupar, do que ficar lembrando do Jair. Mas como eles sempre acham que é bom ter um tipo de vassalo por perto, ele diz assim pro terceiro e quarto escalão que o cerca, ó, dá uma olhada naquele pessoal lá do Brasil, aqueles alucinados, veja se eles precisam de alguma coisa que não seja muito difícil, que de repente a gente faz. E é nessa linha que eventualmente o Donald Trump pode dar um salvo-conduto do mesmo jeito que as autoridades americanas já deram salvo-conduto para o Alan dos Santos, inclusive durante o governo do Biden, dizendo que, apesar de ter sido pedido pela Suprema Corte Brasileira no que se chama de carta rogatória, que é quando um Estado nacional pede para outro Estado nacional fazer alguma coisa, como, por exemplo, deportar alguém, aí as autoridades americanas disseram o seguinte, não, ninguém pode ser preso por um crime que nos Estados Unidos não é crime, portanto nós não vamos deportar. Essa visão está correta. No Brasil é a mesma coisa. Seja como for, o Brasil tem acordo de extradição com os Estados Unidos. Só que se no governo Biden, que podia ter dado uma mão para jogar fora o Alan dos Santos, eles não deram. É muito possível que agora, no governo do Trump, isso não aconteça mesmo. E não acontecerá com certeza com o Dudu Bananinha. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais e melhores vídeos todo dia. Isso não significa de nenhuma maneira que o Trump morra de amores por eles, ou que eles sejam velhos amigos e conhecidos, e que, óbvio, o Trump se lembre do nome do Jair Bolsonaro. Não. Significa apenas que é mais um idiota útil, no caso o Dudu e seu pai, que estão ali a serviço do império e farão o que for preciso para se manter ali nessa aura. Qual aura? A aura de que, o Trump é meu amigo. A gente sabe que não é. Mas o dado concreto é que o Alan dos Santos sugeriu que o Dudu Bananinha não volte para o Brasil. Fique lá. Olha, eu nem vou dizer para você que isso seria má ideia. É claro que ele fora do país, ele vai ficar infernizando através da internet. Eles dão um jeito de se comunicar, até porque o grupo de zap deles funciona bem, a gente tem que dar o braço a torcer. Mas veja o seguinte, segundo uma unanimidade de juristas sérios, o Dudu Bananinha já deveria ter sido preso preventivamente, porque ele está cometendo crimes.
Então é claro, se o Procurador-Geral da República acordar do soninho eterno, e ele demorou bastante para acordar para fazer a denúncia contra o Jair e seus asseclas, bom, se ele acordar do seu soninho eterno e disser para o Xandão, Xandão, prenda o passaporte deste rapaz, claro que eventualmente o Xandão vai fazer isso. Só que, por enquanto, eu nem acho que o PGR deva se manifestar, porque o Dudu não está no Brasil. Ou seja, como é que vai prender o passaporte do cara se ele está lá longe? É que assim, quando a gente fala prender, não é necessariamente prender. A justiça brasileira pode cancelar o passaporte, não há dúvida, não precisa pegar o documento. Isso não faz diferença. A justiça brasileira pode cancelar o passaporte e aí espalha pelas autoridades de cada país, de maneira que o Dudu não conseguiria, em tese, viajar para lugar nenhum. E ainda levaria o carimbo de foragido da justiça. No fundo, não é que o Dudu não queira. E ele quer por dois fatores. Primeiro, porque ele ia adorar dizer para o mundo, o Trump está me protegendo aqui. E a segunda coisa é, isso aumentaria um pouco o cacife dele, porque o Jair já falou que a pessoa que vai ser indicada por ele para concorrer no lugar dele vai ser o Dudu Bananinha. Meu Deus, imagine um país comandado pelo Dudu Bananinha. Se o Jair já era um lixo, imagine com esse inepto. Bom, ele vai gostar disso porque ele vai dizer assim, tá vendo como eu sou perseguido, gadaiada? Vamos nos aglutinar de novo. Essa aglutinação impediria que os votos migrassem para Pablo Bostal, para o Tarcísio e essa coisa toda. Patriotas vão chegando, vão se servindo. Tem bastante capim para vocês. Não fiquem com vergonha. Sentem-se e fiquem à vontade. Alguém gosta de cachorro? Olha eu aqui. O Dudu outro dia fez um vídeo dizendo que o Alan dos Santos é um perseguido, do mesmo modo que o neto do ditador, o Paulo Figueiredo, também é um jornalista perseguido por opiniões. Então você sabe que para ser bolsominion um dos requisitos é não ter muito cérebro, ou se tiver, não usar. Então qualquer coisa que digam tá bom. É que a intenção da gadolândia, do bolsonarismo, dessas pessoas criminosas do bolsonarismo, se eles não podem derrubar o governo, eles vão ficar infernizando. E eles têm feito isso. Vocês viram que na semana passada, no final da semana passada, aquele rapaz pulou o muro do STF e a polícia foi descobrir que na casa dele tinha artefatos que levam tudo pelos ares. Então essa gente não vai dar sossego. E é por isso que eu sempre tenho, advogado, que a justiça brasileira comece a se mexer e prender os cabeças. Porque da mesma forma que uma hidra, se você tira a cabeça, você inutiliza o resto do corpo. Ou seja, se você prende os cabeças, a gadaiada não vai conseguir se movimentar de maneira funcional. Não que eles se movimentem de maneira funcional.